Fala galera, análise pré-jogo de Atlético e Fortaleza pela 33ª rodada do Brasileirão. E fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. A gente já está chegando aí na marca dos 100 primeiros inscritos do canal e eu reforço o pedido para você me ajudar a bater esta marca. Então vamos lá, começando pelos resultados recentes das duas equipes, considerando o mando de campo, nas últimas 10 rodadas o Atlético Paranaense fez 4 jogos em casa, sendo 2 vitórias contra Inter e América e empates contra Bragantino e São Paulo, 67% de aproveitamento para o Atlético nessas partidas. Já o Fortaleza fez 4 jogos fora de casa nas últimas 10 rodadas, vitória sobre o São Paulo e 3 derrotas nos últimos jogos, contra Vasco, Bahia e Atlético Mineiro, 25% de aproveitamento para o Fortaleza. Agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas dessas partidas. O Atlético Paranaense teve em média 47% de posse de bola, um número baixo para uma equipe mandante, e o Fortaleza com 43% de posse de bola em média, também um número baixo para uma equipe visitante. Tentando avaliar a construção de jogadas das equipes, né, a construção de oportunidades, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê aqui pelo lado do Atlético Paranaense, 1 de expectativa de assistências, né, em média por jogo, e para os seus adversários 0,5. Então a gente vê uma superioridade do Atlético, mas ainda assim com um número baixo para uma equipe mandante. Pelo lado do Fortaleza, em média, os adversários tiveram 0,85 de expectativa de assistências e o Fortaleza 0,58, um número também baixo para uma equipe visitante, com o Fortaleza sendo aí, em média, superado pelos seus adversários. E agora, olhando para alguns aspectos relacionados às finalizações, a gente vê que o Atlético deu aí, em média 19 finalizações por jogo e os seus adversários 10,5. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que os times criaram, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai dar para a expectativa de gols, que mede, ajuda a gente a projetar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base nas oportunidades que ela criou, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, considerando as oportunidades criadas, a expectativa era que o Atlético marcasse 1,76 gols e os seus adversários 0,74. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número sobe para o Atlético, né, para 2,03 e para os adversários para 0,84. E em termos de gols efetivamente marcados, o Atlético marcou aí 1,75 gols em média e os seus adversários 1,25. Então a gente vê aqui que o Atlético, na média, aí, tem superado os seus adversários em todos os quesitos, com bons números aí de finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute. Pelo lado do Fortaleza, em média, os adversários tiveram aí 14,5 finalizações por jogo e o Fortaleza 9,5. Quando a gente olha para as oportunidades criadas, a expectativa era que os adversários tivessem marcado em média 1,73 gols por jogo e o Fortaleza 0,69. Considerando a qualidade das finalizações, esse número cai um pouquinho para os adversários para 1,62 e para o Fortaleza sobe para 1,08. E em termos de gols efetivamente marcados, 1,75 em média para o Fortaleza e para os adversários e 0,75 para o Fortaleza. Então a gente vê aqui que em todas as estatísticas, na média, o Fortaleza foi superado pelos seus adversários, né? Fica mais expressivo aqui para a expectativa de gols e número de gols marcados, e o Fortaleza aí atingindo números de mediano para baixo em todas essas estatísticas. E para fechar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite, né, de resultado para o jogo, lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas, é mais uma questão de análise aqui para a gente tentar perceber como que o desempenho recente de Atlético e Fortaleza pode ajudar a gente a projetar um placar para essa partida. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre Atlético e Fortaleza, considerando aquilo que essas duas equipes produziram em termos de expectativa de gols e que também deixaram seus adversários produzirem nessas partidas que a gente olhou. E no segundo momento eu fiz a mesma análise, só que considerando a expectativa de gols pós-chute como critério. Então, começando pela expectativa de gols,
a gente vê aí um favoritismo bem grande para o Atlético Paranaense, 65% de chance de vitória, 22% de chance de empate e apenas 13% de chance de vitória para o Fortaleza. Os resultados mais frequentes aqui, 1-0 e 2-0 para o Atlético Paranaense e depois um empate por 1-1. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ver que o Atlético continua favorito, 58% de chance de vitória para o Atlético, 22% de chance de empate e 19% de chance de vitória do Fortaleza. Os resultados mais frequentes aqui, empate em 1-1 e uma série de vitórias aqui do Atlético Paranaense por 2-1, 1-0 e 2-0. Então fica claro aí o favoritismo para o Atlético Paranaense, né, considerando essas duas estatísticas aí como base para análise. E é isso, né? Fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Atlético Paranaense e Fortaleza. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!